Olá, pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. E hoje apresentaremos um artigo bastante interessante que vai proporcionar bastante reflexões sobre um tema muito sério e muito importante. O artigo se intitula O Suicídio de um Ateu e está na Revista Espírita de fevereiro de 1861. E, para conversarmos sobre esse artigo, tirarmos os aspectos morais desse artigo tão interessante, né, estão comigo os companheiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Olá, Henrique. Olá, Eduardo. Me pegou desprevenido, porque geralmente ele dá um olá, Sônia, mas eu fico muito contente. Vocês se Vou dar uma lembraram. chance para você ser a primeira a se apresentar. Olha só, em terras tão distantes, eu fico muito feliz de estar aqui com todos os amigos que estão nos acompanhando neste programa que revela a todos nós, que coloca para todos nós o conhecimento dos artigos da Revista Espírita que Kardec elaborou com tanto carinho e que está, eu sempre brinco de uma maneira muito séria, que o chão da Revista Espírita está aqui, porque os artigos que vão compor as obras básicas, eles saíram daqui também. Então, a gente pode detectar muitos artigos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, da Gênese, dos livros dos médiuns. Oi, Sônia. Sim, a Gênese. É bem dizer uma compilação de muitos artigos da revista, não é? Sim, e nós podemos tirar daqui exemplos maravilhosos de textos que foram parar de tão sérios esses textos foram parar nas chamadas obras básicas. Por falar nisso, Henrique, esse artigo está lá em O Céu e o Inferno também. Pois é, eu ia até complementar que esse artigo está lá. E eu queria dizer a todos que esses artigos, as revistas, os artigos e as revistas espíritas estão no portal da FEB, eu estou colocando o endereço aqui embaixo, na letrinha fixa, estou colocando até a letrinha fixa para dar tempo, quem quiser printar a tela, quem quiser tirar uma foto da tela, tiver assistido com uma pessoa querida ao seu lado, peça para tirar uma foto, mas você entrando no portal da FEB, e naquelas buscas, colocar revista espírita, você vai parar no setor de downloads, pode colocar lá downloads, revista espírita, e você vai conseguir baixar todas as obras. Pode adquirir também a obra física nas suas livrarias de preferência, na própria FEB você tem disponibilizado o livro físico também. E agora, eu tendo o privilégio de, olha só, apresentar também a minha amiga Sônia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, querida Sônia. Boa tarde, Henrique, boa tarde, Eduardo, boa tarde, boa noite, bom dia e boa madrugada, porque muitas pessoas vão entrar de madrugada também. Bem então, lembrado. Sintam-se sempre bem-vindos, bem acolhidos, é sempre uma grande satisfação e um grande prazer estar compartilhando com todos vocês, com o Henrique e com o Eduardo e com o Henrique, mas também junto com vocês, porque nós estamos construindo juntos não só este conhecimento, mas estes hábitos, o hábito da leitura da Revista Espírita, o hábito de pensar naquilo que nos vem sendo apresentado nessa Revista Espírita, que faz parte de toda uma coleção que começou em 1858 e foi até 1869. Então, é um grande prazer, é uma grande satisfação, e hoje nós vamos conversar justamente sobre isso, é o suicídio de um ateu. E o que é que leva esse senhor JBD, que eu aqui fiz as minhas elucubrações e fiquei pensando, será que é o Jean-Baptiste, não sei das quantas, mas tudo bem, mas é o JBD, que ele mesmo sendo instruído, mas ele tinha um excesso, ele estava ali mergulhado
uma série de ideias materialistas. Até que um belo dia ele se afoga voluntariamente, ele comete o suicídio por afogamento. A gente pode até fazer uma metáfora, né, Sônia Eduardo? Que o Kardec usa a palavra saturado, que ele estava pesado. Então, veja que ele afunda nas suas mágoas, ele afunda no seu desespero, ele afunda no seu materialismo. E eu vou usar uma palavra aqui, mas que depois a gente vai trabalhar mais na sua falta de esperança. E até é bastante simbólico a forma como ele comete o suicídio, que foi por um afogamento, não é? Ele estava se sentindo afogado por tantas ideias materialistas que encontrou também num afogamento físico o final, buscando o fim de tudo. E é interessante, não né? é? Ele busca duas questões simbólicas. Um afogamento, ele estava afogando a alma, mas então ele, para sair de todo esse tormento, desse tédio, desse vazio, porque quando é feita a evocação e é perguntado para ele o porquê do suicídio, e ele fala justamente disso, que ele estava já com um tédio, ele já estava sem esperanças, já estava sentindo um vazio na vida. Então, me pareceu muito simbólica essa morte por afogamento, no momento que Allan Kardec fala que também esse JBD estava completamente afogado, mergulhado, atormentado, saturado de tantas ideias materialistas. E que nenhuma delas deu um sentido para a vida dele. Uhum. A gente vai comentar na parte 2, vou dar uns spoilers já, para você não perder a parte 2, de como essa psicografia é feita e como outro espírito que está mais esclarecido quanto ao fato da vida espiritual se apresenta de outra forma. Isso é só um spoiler, gente. Mas é interessante, Sônia e Eduardo, como, apesar de toda a revolta, apesar de todo o problema que ele traz em seu coração, ele fala que ele é forçado a crer em Deus. Por que será que ele dá esse depoimento na psicografia? Porque certamente quando ele desencarna, ele começa a perceber que havia uma sobrevivência assim, do espírito, havia uma continuidade. E ele fica, e até tem uma questão que ele coloca, que ele fala que sofro por ter que crer em tudo que negava. Eu estou atormentado porque eu estou sofrendo por ter de crer em tudo que eu negava. Ele negava a existência de Deus, ele negava a continuidade, a sobrevivência da alma, ele negava tudo. A vida terrestre, a vida material, se concluía a vida material e acabava-se tudo, não é? Então, ele se sentia extremamente sofredor e atormentado por tudo isso, porque ele percebeu que tudo aquilo, ele levou uma vida inteira tentando fazer com que aquilo fosse uma verdade para ele, não é? E tanto ele se forçou a acreditar que fosse uma verdade para ele, que o nada existia, que chegou uma certa hora que ele não suportou mais o tédio, o vazio e a falta de esperança. A falta de esperança. Não. Isso é um tema que deve sempre estar em nosso coração. Até se fala da esperança, do verbo esperançar, que é a esperança que trabalha, né? Daquela esperança que espera, naquela esperança que a gente fica sentado esperando alguma coisa acontecer. É a esperança ativa. E essa esperança, ele fala, né? Tédio de uma vida sem esperança. Então, imagine que você não vislumbrar amanhã, imagine que você acha que o nada vai estar presente na sua vida no dia seguinte. Então, bom, para que viver hoje se o que me espera é o nada? É uma vida sem esperança, então é uma vida muito vazia e uma vida muito triste. E uma vida dolorosa. E muitas
pessoas falam que quando a pessoa se suicida, ela quer, na verdade, se livrar da dor, o que não acontece, não é verdade? É isso que eu ia comentar, que imaginem qual foi o sentimento, né? O quão grande foi o sentimento dele após a desencarnação. Primeiro porque a gente sabe, pela doutrina espírita, que existe um período de perturbação do espírito. Que é variável para cada que é variável para cada espírito. Uhum. E depois ele acordar, né, num lugar onde ele vai ter a sensação de que não morreu. Né? E como ele falou, né, de que o sofrimento de ele ver que em tudo que ele acreditava, né, não era verdade, não existia nada, existia alguma coisa, sim. E ele foi começando a ver, porque a ponto dele chegar a atender uma evocação, é porque ele já tinha passado por esse período de perturbação, né, um período de adaptação a essa nova realidade espiritual. E certamente ele sofreu mais do que o momento do afogamento. E tanto é que Allan Kardec pergunta para ele: és mais feliz agora? Né? Ou seja, na espiritualidade, e ele, bastante atormentado, ele responde: por que não existe o nada? Porque ele acha que se existisse o nada, ele não estaria tão atormentado e se sentindo tão sofredor assim como ele estava se sentindo. Porque ele precisou reconhecer, para o orgulho dele e para a condição dele, ele teve que dar a mão à palmatória. Existe sim. Né? Ele até gostaria que o nada existisse, mas o nada não existe. O nada não existe, está muito presente, a vida prossegue, a vida continua, e ali ele estava se deparando com uma série de equívocos que ele estava tendo ao longo da sua encarnação, e que também agora ele estava já na espiritualidade precisando reconsiderar, ponderar e fazer uma nova investida em todos os seus conhecimentos, que já não era mais possível ele dizer e ele atestar que o nada existe. Não, o nada não existe. Né? Então, e é interessante. Não, é interessante. Desculpa, Sônia, continua. Nessa evocação, ele vai falando, e até Allan Kardec fala muito, ele já começa dizendo que essa evocação foi uma evocação muito penosa, porque ele sentia que o espírito estava muito atormentado no sentido de que ele estava contrariado em saber que aquilo que ele acreditava não era verdade. E que ainda estava difícil de aceitar essa nova realidade espiritual, né? Aceitar que Deus, né? Ele descobrir que Deus existia, né? Que o espírito continuava após a morte, né? Que o encontro com outros espíritos, ou seja, uma realidade totalmente ignorada para ele, e que ele achava que realmente ou era fantasia ou era ficção, né? E que não existia. Provavelmente a gente imagina o sofrimento desse espírito, né? Ao constatar toda essa realidade contrária ao que ele acreditava. Caiu o véu, né? Caiu o véu, caiu a ficha, caiu tudo. Né? Não, Eduardo, você até usou uma palavra, mas depois você conseguiu. Não, você seguiu o raciocínio, mas que me chamou a atenção, porque ele tem a sensação de que não morreu. E depois ele vai ter a certeza disso. Você está até complementando, né? Você construiu muito bem essa ideia, porque a gente tem a sensação, mas na vida espiritual, segundo as narrações, e nós todos aqui já tivemos essa certeza, essa vivência, nós começamos a ter certezas muito... Eu vou usar uma palavra, mas vocês vão entender, certezas reais, porque você está na verdadeira vida,
né? Muitas pessoas até fazem algumas críticas quando a gente fala, é verdadeira vida, mas é só para a gente ter aqui, deste lado da vida, onde estamos encarnados, mas quando nós desencarnamos e que a gente está mesmo ali vivo, né, na plenitude do mundo espiritual, que é o mundo normal primitivo, é realmente aquele choque de realidade. Então, eu imagino que o nosso amigo Jota sentiu nesse momento. Então, quer dizer, de sensação para o processo real. Sabe, tem um outro ponto que o Kardec comenta, que eu acho fantástico, que é algo que nós temos que pensar bastante, que é o fim moral e filosófico da doutrina espírita. O fim moral, todos nós já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo e tentamos praticar na nossa vida cotidiana, porque não adianta nada a gente ficar falando e não colocar ali na prática do dia a dia. E o fundo filosófico, filosofar sobre a doutrina espírita, que é algo que eu acho que a gente faz pouco, o filosofar. E levar para o nosso cotidiano, levar para o nosso estilo de vida. Assim, isso é fundamental, e o Espiritismo tem muito disso, de construir toda essa fundamentação e de dar possibilidades para as pessoas estabelecerem as suas relações. E quando as pessoas conseguem começar a extrair de dentro do Espiritismo essa parte científica, mas especialmente essa questão filosófica de levar para o seu cotidiano, para saber de onde veio, para onde vai, por que está aqui, por que é que está se relacionando, com quem está se relacionando, como é que está se relacionando, né? De ele conseguir fazer todas essas meditações e trabalhar com todas essas questões dentro dele, isso é fundamental, isso é algo assim que de uma riqueza muito grande. Então, para um ateu, ele simplesmente ele olha para aquilo e não consegue entender porque é que tantas pessoas, muitas vezes, que estão ali como adeptos ou como simpatizantes do Espiritismo ou de qualquer outra religião, que acredite e que creia na sobrevivência do espírito e na continuidade e na existência de Deus, eles ficam perplexos diante dessa situação e não conseguem compreender, não é? E para eles deve ser realmente um sofrimento muito grande ter de se forçar ou tentar forçar as demais pessoas a acreditarem em alguma coisa que até um determinado ponto, será que eles realmente acreditam naquele nada? Exato. Não, e você que está nos acompanhando, e você é de outra religião, você é muito bem-vindo, e você pode continuar praticando a sua religião, mas você pode filosofar com a doutrina dos espíritos sem problema nenhum. Exatamente. Porque a doutrina dos espíritos não vai derrubar em si a sua crença religiosa, mas ela vai complementar. Então, como mesmo porque o Allan Kardec ele falava de várias pessoas que eram de outras seitas, de outras religiões e de outras designações, mas que estavam compartilhando da filosofia espírita, não é, Henrique? E vai ajudar. Falando. Isso, e vai ajudar a você a não ter ideias suicidas, a não pensar em eliminar essa existência. Quem sou? As três grandes perguntas. Né? Quem sou? Eu sou um espírito imortal criado por Deus. De onde eu vim? Não, de onde eu vim? Eu vim de Deus, criação divina. Sou um princípio inteligente. Né? Quem sou? Eu sou um espírito imortal. Para onde eu vou? Para a felicidade. Eu vou para a perfectibilidade. Então, a doutrina espírita vai responder. Claro que responde de forma muito primária, mas essas respostas, elas estão no Livro dos Espíritos, elas estão na doutrina espírita, e a gente pode se aprofundar. Por isso, esse filosofar que nos enche de esperança. Aí vamos fazer outra metáfora. É igual uma boia. Se a gente está cheio de esperança, vamos imaginar que a nossa boia está cheia de esperança. E não adianta a gente se jogar no mar, no lago, que a gente vai boiar. Não vai se afogar. Não vai mesmo. Uhum.
Não vai mesmo. E é interessante imaginar esse espírito, né, conversando com encarnados, né? Ou seja, é outra realidade assim que deve tê-lo surpreendido muito, né? Essa possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Mortos, entre aspas, aí, né? A gente imagina como realmente estava atormentado esse espírito, né? Sim, atormentado no sentido de perplexo diante daquilo tudo que ele estava... De tantas realidades que ele não acreditava, né? Ou se forçava a não acreditar. É. Ele entendeu a existência de Deus, ele entendeu, sim, a sobrevivência da alma, e ele também entendeu que a possibilidade de comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. Exatamente. Sim. Ou seja, ele estava constatando alguns princípios do Espiritismo. Exatamente. Né? Que, na verdade, sempre existiam, né? De todos os tempos. O Espiritismo não criou nada, ele só trouxe para a gente, né, tudo codificado, tudo mais compreensível, tudo mais arrumadinho para a nossa compreensão. Deixa eu só reforçar aqui uma fala que eu fiz, de se jogar ao mar, no lago. Gente, foi uma metáfora, tá? Você tem que saber nadar, por favor. Foi só uma metáfora, a gente se encher de esperança. Então, nós ficamos muitas vezes percebendo, não é? Essa questão das pessoas, parece que em alguns momentos elas têm até uma satisfação, alguns, em dizerem: não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em absolutamente nada. Isso me faz lembrar muito em uma determinada situação. Eu tive um professor que ele se dizia completamente ateu. E então, naquela noite, faltou luz em toda a faculdade, e nós estávamos, era a única turma em todo o espaço, era a Faculdade de Educação Física. Então, havia ginásio, havia uma série de coisas. Imagina só uma sala em todo aquele campus lá, somente, e nós estávamos abandonados, nós e os guardas. E começou um vento, e batia a porta, e batia tudo, e de repente faltou luz. E ele disse: pois então, e agora como é que nós vamos fazer? E daí até ele lembrou: mas se nós temos uma colega que não enxerga, por que é que nós não podemos continuar a aula? Mas ele continuou a aula bastante titubeante. Tenso, né? Tenso e nervoso, assim. E de repente veio a luz e eles, graças a Deus. Daí eu disse: muito bom. Eu disse: que interessante, não é? Tu não era ateu e agora tu estás dizendo graças a Deus. E daí ele se deu conta do que é que ele fez. Ele, graças a Deus que veio a luz. Então... ou seja, no fundo, ele acreditava e até agradecia a Deus. Exatamente. Nosso amigo Jota, né? Sou forçado a crer neste Deus. Exatamente. Então... não adianta, há um momento em que há esse apertamento e as pessoas, sim, elas são forçadas no sentido, sim, de que não é que alguém faça, né, pegue eles ali e faça com que a pessoa entenda. Não, ele é forçado no sentido de que, bem, toda a minha razão, tudo aquilo que eu tenho, toda a minha capacidade de inteligência me força, me leva, me conduz a pensar de que tudo que eu acreditava não era possível. Deus sempre existiu. O nada não existia. Então, esse tédio que ele tinha e que tantas pessoas muitas vezes têm, não somente ateus, mas pessoas que muitas vezes não veem um significado na vida, muitas pessoas que até participam de muitas denominações religiosas, mas que
somente participam, mas não penetram no sentido da vida totalmente, não pensam nessa questão filosófica, muitas vezes elas acabam por ficar entediadas, porque elas acabam perdendo muitas das esperanças. Então, isso é fundamental que se possa pensar. E esse artigo, no momento que ele traz isso, que ele faz essa alavancagem em nós, para que nós começamos a pensar qual o significado que nós estamos dando para a nossa vida, para a nossa trajetória, para o nosso rumo, né? O quanto de ateus nós temos dentro de nós. Isso é fundamental nós pensarmos. Nós estamos nós estamos mergulhando em excessos de ideias materialistas ou controvertidas. E outra coisa, né? Nós acreditamos nos preceitos espíritas, né? No conteúdo esclarecedor que o Espiritismo nos traz, apenas quando tudo vai bem? Pois então. Pois então. É exatamente também da oração, né? Ele pede oração. Aí, será que a gente só ora quando a gente precisa, né? Ou quando a gente precisa agradecer também é um aspecto. Mas ele pede oração para Deus, olha só, para ele, né? E que até Deus isso, né? Intervenha por ele. Acreditar nos benefícios da oração. Então, foram um conjunto de variáveis e de circunstâncias que fizeram com que ele concluísse: olha, eu tenho que ceder e dizer, acreditem, porque o nada não existe, né? Esqueçam essas ideias materialistas, essas ideias, esses ideais ateístas, porque Deus existe, é o nosso Pai, é o nosso Criador, e a espiritualidade e a vida imortal é grandiosa, é generosa. Claro que ele não disse tudo isso, mas, de alguma maneira, nós podemos perceber que ele estava se dando conta de muitas coisas, de muitas riquezas. E, nesse pedido de oração, vamos orar por ele e por todas as demais pessoas que não conseguem encontrar este significado da vida e que não conseguem ter a esperança de que a cada dia nós estamos nos construindo cada vez mais. Quando nós nos perguntamos quem nós somos espíritos em evolução e nós estamos evoluindo. E somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Então, vamos lá, vamos em frente, vamos felizes e nos encontrar na próxima semana para nós darmos continuidade à segunda parte desse programa. Desse artigo também, que ainda tem muita coisa boa pela frente. E um recado aos materialistas, cuidado com suas ideias, porque depois da desencarnação vocês podem ter uma grande surpresa ou uma grande decepção. Não percam tempo de vocês. Exatamente. Um abraço a todos e até a segunda parte deste artigo. Tchau. Até a parte 2, e tem até spoiler. Spoiler tudo. Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Semana abençoada.